Olá, meus amores. A aula de hoje é a aula de ciências. Então, corre lá, pega o livrinho, abre na página 67, tá bom? E lá vai ter as partes do vegetal, que é o assunto de hoje. Como na aula passada nós falamos sobre o reino vegetal, hoje nós vamos detalhar a função de cada parte do vegetal, tá bom? Então, aqui eu fiz um desenho, tá? Um esquemazinho das partes do vegetal. Então, as partes do vegetal, começando de baixo para cima, temos a raiz, o caule, as folhas, a flor e o fruto, tá bom? Então, para que serve cada coisa? Começando pela raiz. Aí vocês vão ver na leitura que vocês vão fazer. Reservem 20 minutinhos para fazer a leitura. Porque por mais que pareça que o assunto é pequeno, as letras, vocês vejam que elas estão um pouquinho reduzidas aqui nessa parte do assunto. Então vejam que tem bastante informação para que vocês aprendam. E essa informação vai ser bem importante para o dia da prova, tá certo? E também é importante vocês saberem para a vida, que tudo isso a gente utiliza no nosso cotidiano. Então, a raiz é a parte que fixa a planta no solo, no substrato, certo? E também retira a água e os sais minerais dele para a produção de alimento. Vocês viram na aula passada a importância da fotossíntese? Pronto, então, algumas raízes servem de alimento, como a batata, a cenoura e o nabo. Então, a batata, a cenoura e o nabo são raízes de vegetais, tá certo? Então, a gente também come raízes. Aí, subindo um pouquinho, nós temos o caule. O caule sustenta as folhas e distribui a água, os sais minerais, os alimentos para as demais partes da planta. A cebola, a cana-de-açúcar e o gengibre são exemplos de caules que servem como alimento. Tá bom? Aí, subindo um pouquinho mais, nós temos a folha. A folha. A folha são as folhas que produzem o alimento e são responsáveis pela respiração dos vegetais. Algumas folhas também servem de alimento, como alface, rúcula, agrião. Então, a alface que põe na salada é um tipo de folha que a gente usa na nossa alimentação, certo? Subindo mais um pouquinho, a flor, desenhei aqui uma flor vermelhinha, bonitinha. A flor é o órgão de reprodução de algumas plantas e é a partir dela que nascem os frutos e as sementes. O fruto, certo? E para que servem os frutos? Os frutos protegem as sementes. As sementes dão origem, a uma nova planta. Então, alguns frutos não possuem sementes, como banana, ou outros possuem apenas uma semente, como o abacate, tem uma sementona, um caroção. E quando a semente é muito grande, então só tem uma, a gente chama de caroço. Então, o abacate tem caroço, certo? E outros possuem várias sementes, como a fruta do conde, o mamão, certo? A tangerina, quem gosta de chupar uma tangerina, tem bastante semente. Lembra que semana passada eu pedi para que vocês plantassem um feijãozinho e fizessem a folha de registro? Então, o meu já cresceu um pouquinho. Lembra que eu plantei 2? Pronto. Dos feijões não deu muito certo, Ele não desenvolveu. Por isso que eu plantei 2. Porque se um não desenvolvesse, o outro desenvolveria, Aí,
Olha só que deu certo. Olha como ele está. Vou afastar assim para vocês conseguirem ver. Olha como ele está grandão. Aí agora, na próxima aula, vocês já vão ver que eu já vou ter plantado ele na terra. Eu ainda não plantei ele na terra para vocês verem que é o mesmo feijãozinho. Ainda está no copinho. É o mesmo. Aí eu vou transferir ele para um potinho com terra para ele se desenvolver mais. Eu vou acompanhar, nós vamos acompanhar todo o crescimento dele. Tá certo? E aqui tá a folhinha de registro. Ó, tô registrando aqui, ó, na minha folhinha de registro. Espero que vocês também estejam registrando. Cada dia eu tô botando, ó, exemplo, terceiro dia, surgiu, ó, começou a se partir, a sementinha ela começou a abrir. Já no quinto dia, começou a aumentar de tamanho. No sexto dia, começou a aparecer umas folhinhas. Essas folhinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, ó como ele vai ficar bonitão. Aí eu vou plantar ele na terra. O de vocês já tiverem assim também, plantem na terra, viu? E tenham cuidado, que nesse momento o caule dele é muito frágil ainda. Aí se você não tiver cuidado, ele pode quebrar e morrer. Aí vocês têm que ter bastante cuidado. Lembrem que aqui também é uma vida, certo? Vou deixar aqui com bastante cuidado. Pronto. Acabando a leitura, vocês já reservaram aqueles 10 minutinhos para leitura, tá bom? Vocês vão pegar, vão colocar na parte do exercício da página 68, página 69 e página 70. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder a partir do assunto, tá bom? Tem todo o conteúdo aqui, até da página 68 até a página 70, sobre os vegetais. Então, vocês respondam com bastante atenção, tá bom? Não está difícil. Confio em vocês, sei que vocês estão se esforçando ao máximo para fazer o melhor, tá bom? Eu quero que todo mundo se esforce, façam a leitura do conteúdo, revisem também o conteúdo anterior sobre o reino vegetal, para não se esquecer, tá bom? Que um assunto leva a outro. Vou deixar aqui abaixo um link de um vídeo falando sobre o assunto de hoje, um link do YouTube, tá bom? Vocês vão assistir o videozinho para complementar o assunto que a tia acabou de explicar. Até a próxima. Um beijo.